Fala pessoal, tudo bom? Quem está falando aqui é Marcelo Fernandes. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre qual é a idade nos concursos da Polícia Militar. Afinal de contas, essa é a pergunta mais recorrente que o pessoal vem fazendo aí nos últimos dias. Recentemente, houve, por iniciativa aí da Assembleia Legislativa daqui do estado do Rio de Janeiro, um projeto de lei que trata sobre a idade e isso causou uma polêmica danada. Inicialmente, esse projeto tinha uma previsão de 40 anos, limite entre 18 anos até 40 anos, e depois de várias emendas, o projeto foi para a sanção do governador com limite de 18 anos, limite mínimo de 18 anos, limite máximo de 35. Tá, mas o que vocês precisam entender de uma vez por todas sobre essa questão da idade? Esta regra está prevista lá na Constituição Federal, em seu inciso 1. O inciso 1 ele é bem claro, então vou pedir para você dar uma consultada aí na Constituição da República Federativa daqui do Brasil, de 1988, basta botar no Google e você vai verificar. Consulta o artigo 37, inciso 1, e você vai ver, em resumo, que diz o seguinte: para acessar o cargo público, ou emprego público, ou uma função pública, os requisitos obrigatoriamente têm que estar escrito em lei. Essa é uma regra determinada pela Constituição. Então, se a gente tem uma legislação máxima que manda em todas as outras legislações, e essa lei é a Constituição, obrigatoriamente todo mundo e todos os entes dentro do território brasileiro têm que cumprir essa regra. É indiscutível. Complementando esse artigo 37, nós temos também o artigo 42. O artigo 42, recentemente ele teve uma alteração, agora em 2019, a gente vai tratar sobre isso depois, mas não é sobre idade. Mas no artigo 42, inciso 1º, ele fala o seguinte, que as regras que são aplicadas às Forças Armadas também devem ser aplicadas aos militares, aos policiais militares, bombeiros militares dos estados ou do Distrito Federal. Então, o artigo 42 tem três parágrafos e ele trata especificamente das corporações militares estaduais e do Distrito Federal. Bom, se a gente for lá no artigo 142 da Constituição Federal, que trata sobre as Forças Armadas, em especial no parágrafo 3º, inciso 10. Então, você vai dar uma lida nesse inciso. O que importa aqui para o nosso assunto é o inciso 10, a parte inicial. E ele diz o seguinte: para ingressar no cargo público militar ou policial militar, tem que haver uma lei específica, no caso aqui, estadual, para ingressar no cargo. Bom, então essa é uma regra determinada pela Constituição Federal, e essa mesma regra ela é também replicada na Constituição Estadual. Então, para procurar na Constituição Estadual também tem essa regra, tá? Mas em resumo, o que tem que ser observado? Que para ingressar no cargo público da Polícia Militar ou do Bombeiro Militar, obrigatoriamente tem que estar descrito qual é o limite de idade, seja ele entre 18 anos, seja ele entre 30, seja ele 35, seja ele 40, ou seja ele 51. Obrigatoriamente tem que estar escrito em uma lei estadual. Bom, então vamos lá. Atualmente existe uma legislação estadual que trata sobre a idade, sobre os requisitos para ingressar na corporação militar. Eu não vou falar aqui do bombeiro militar, é uma outra regra. Quer dizer, é a mesma regra, mas é uma aplicação diferente. Então a gente vai tratar aqui sobre polícia militar. Então o que a gente vai fazer? Vai procurar uma lei estadual, conforme determina a Constituição Federal, lá no seu artigo 142, no artigo 42 e no artigo 37. E essa legislação estadual que tem aqui no estado do Rio de Janeiro é o Estatuto do Policial Militar. Então é a lei estadual número 143 de 1981. Tá? Então o que você vai fazer? Entra no Google, bota assim, lei estadual 143 de 1981 /ALERJ. É importante estar ALERJ para saber que essa legislação é uma legislação atualizada. Bom, aí você vai procurar lá no artigo 10 e no artigo 11. Especificamente no artigo 11. Então, esses dois artigos ele trata sobre os requisitos para ingressar no cargo público de policial militar, seja ele oficial, seja ele praça, tá? E lá dentro nesse artigo 11 diz expressamente quais são os requisitos. Então, tem lá nacionalidade, os requisitos de escolaridade, fala sobre os requisitos de pesquisa social, de aptidão física, aptidão mental.
e ele fala sobre a idade. Só que ele não diz qual é a idade. Então, se nós temos uma legislação estadual dizendo que obrigatoriamente tem que haver idade, o que a gente precisa saber é qual é a idade. Entre 18 e 30 anos, entre 18 e 35, entre 18 e 40 ou entre 18 e 51. Então é importante. O que existe hoje é uma omissão legislativa em relação a isso, e aí cabe ao Poder Legislativo, impulsionado pelo chefe do Executivo, regulamentar isso. Então não existe nenhuma norma regulamentando. Recentemente, em 2018, nós tivemos uma legislação oriunda do governador, que deflagrou um projeto de lei que foi para a Assembleia Legislativa e foi criado aí um parágrafo dentro desse artigo, dizendo que os requisitos para ingressar no cargo público como oficial é o requisito de ensino superior em bacharel em Direito. Tá? Então, esse requisito passou lá pela Assembleia Legislativa e ele foi deflagrado pelo Poder Executivo através de um projeto de lei, de iniciativa dele. Tá? Então, qual é o problema que existe atualmente? Nós temos um edital, em regra geral, o edital é a lei do concurso, ou seja, toda a regra do concurso em vigor tem que ser tratado pelo edital. O problema é que esse edital, ele obrigatoriamente tem que estar descrito na legislação. Então, na verdade, ele é uma réplica, vamos botar dessa forma, ele é uma réplica da legislação. Então, se é uma réplica da legislação, quando a gente fala sobre idade, a pergunta é, se o edital diz que são 30 anos de idade, ou seja, entre 18 e 30 anos, a legislação diz que que não existe lei, que não existe idade alguma, ela apenas relaciona a idade, ela apenas menciona a idade. Então, por que a gente vai dizer que o limite de idade é 30 anos? Então, no último concurso de 2014 e no penúltimo concurso de 2010, a previsão no edital sobre idade era 30 anos. Tá? Então, essa regra ela vai de encontro com a Constituição Estadual e vai de encontro também com a Constituição Federal. Tá? Só que acontece, para o candidato poder ingressar na Polícia Militar com a idade maior, ou idade superior, essa regra no edital, ele tem que buscar o Poder Judiciário. O que precisa entender é que o Poder Judiciário aqui no estado do Rio de Janeiro, em sua esmagadora maioria, entende o seguinte, que o edital está correto. Bom, mas a maioria, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, em regra, é que para ingressar no cargo público militar ou no cargo público civil, obrigatoriamente essa idade tem que estar expressa em uma lei, que no caso aqui é a lei estadual. Então não existe isso. Então o que o candidato tem que fazer se ele for reprovado? Ele ingressa com um processo judicial, um mandado de segurança, uma ação comum, seja ele qual for. É importante buscar um profissional adequado para poder fazer isso. Lembrando que se ele vai ingressar com ação judicial, ele tem que provar que não existe uma lei estadual dispondo sobre isso. Então essa é a grande dica da ação judicial. Se vai ingressar com ação judicial, obrigatoriamente tem que provar que não tem lei. Se não existe uma lei estadual, então o candidato ao final da ação ele vai ter êxito. Tá? Então essa é uma regra. Tá? Mas o que eu quero tratar aqui hoje é o que trouxe a gente até aqui, porque todo mundo fala, afinal de contas, doutor, qual é a idade para ingressar na Polícia Militar? Então, atualmente, existe uma regra do edital, que é 30 anos. Então, salvo engano, em abril de 2019, foi deflagrado um projeto de lei, o projeto 346, pela deputada Marta Rocha, na intenção de ajudar todo mundo. E esse projeto, inicialmente, ele tinha a previsão de 40 anos de idade, no limite máximo, e o mínimo 18 anos de idade. Tá? Só que, depois das emendas, depois da sabatina lá no plenário, o limite máximo chegou até 35 anos de idade. Então, a regra geral hoje, no projeto de lei, é 18 anos até 35 anos de idade. Esse projeto ele foi encaminhado lá para o governador. O que acontece? O governador, depois dele ter pego o parecer da Procuradoria-Geral e da própria assessoria jurídica da Polícia Militar, ele vetou, é de conhecimento de todo mundo, ele vetou esse projeto e o projeto voltou para a Assembleia Legislativa, que vai passar para uma outra sabatina, vai fazer alteração ou não, e aí pode enviar aí para o governador para ele sancionar novamente ou vetar novamente, ou então a própria Assembleia Legislativa pode promulgar. Bom, qual é o problema disso tudo?
Se a Assembleia Legislativa promulgar essa lei vai entrar em vigor logo em seguida, só que ela não tem validade. Tá? Por que ela não tem validade? No próprio veto que foi publicado em Diário Oficial, aí, no veto do governador, que foi publicado em Diário Oficial, diz o seguinte, que é da competência exclusiva do governador. Existem alguns artigos na Constituição na Constituição Estadual, são 2 artigos, o artigo 140, existem 2 artigos na Constituição Estadual, o artigo 112 e o artigo 115, então eu peço a você que consulte aí, por favor, que fala sobre a iniciativa, de quem é a iniciativa dos projetos de lei. Então, o deputado ele pode ter a iniciativa de lei, o deputado estadual, qualquer cidadão, desde que preenchido lá os requisitos, o governador, tá? Mas quando se trata de legislação que trata sobre estatutos dos servidores do Poder Executivo, trata sobre a criação de cargos, sobre salários, ou seja, tudo que envolve aí o servidor público estadual do Poder Executivo, a iniciativa do projeto ela tem que ser do governador. É a única e exclusiva iniciativa do governador. Não pode outra pessoa. No caso do projeto de lei, o que aconteceu? O projeto 346. A iniciativa foi da Assembleia Legislativa. Então, houve um vício aí na competência. Se o governador sancionasse, esse vício ele era sanado. Então, o governador vetou. Então, ele é o único. Vamos entender assim, se ele é o dono, temporariamente, do Poder Executivo, ele que determina quem entra, ele determina quem sai, obrigatoriamente, ele que vai definir as regras. Esse é o momento dele. O governador atual está no mandato dele, ele define qual é o limite de idade, ele define qual a quantidade de cargos que vão ser criados, ele que define aumento de salário, essas coisas mais. Então, é ele que define. A iniciativa, obrigatoriamente, tem que ser dele. Tá bom, Marcelo? Então, se a iniciativa for dele, e o projeto de lei que voltou para a Câmara, para a Assembleia Legislativa, e se ele for promulgado lá pelo presidente da Assembleia Legislativa, é possível isso acontecer? O artigo 115 da Constituição Estadual fala sobre isso. Lá, salvo engano, no parágrafo 5º e no parágrafo 7º, ele trata sobre isso. Então, é possível sim ser promulgado, mas existe uma falha se isso for promulgado. A falha a competência ela é exclusiva do governador. Tá? Então, o projeto vai entrar em vigor, vai virar uma lei, só que essa lei não tem validade. Então, não tem força. O que vai acontecer? Provavelmente, o candidato, se ingressar com ação judicial e conseguir isso aí, provavelmente a Procuradoria-Geral do Estado vai entrar com a defesa e vai mostrar que a legislação é inconstitucional, porque houve um vício de autoridade, um vício de competência, e certamente aí vai ser decretada a inconstitucionalidade dessa lei. Tá? O que eu quero trazer para você é o seguinte, ainda o projeto vai ser definido, pode ser que o governador sancione lá na frente, mas se o governador não sancionar, essa lei que entrar em vigor, ela não vai ter valor. Tá? Independente do que acontecer, se vai ser promulgada ou não, ela não vai ter valor. E aí o governador pode não cumprir, certamente não vai cumprir. E aí o que vai acontecer? Procuradoria-Geral do Estado vai entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, vai passar para o órgão especial do Tribunal de Justiça, que certamente vai acolher isso, né? É uma questão de mérito, então não vou entrar nesse mérito aqui, tá? E depois aí vai para o Supremo Tribunal Federal para discutir. Tá? Então é importante vocês saberem isso. Essa pergunta eu respondo diariamente para algumas pessoas que me trazem isso. Eu não queria trazer isso à tona, mas como existem muitas dúvidas, é o que eu vim trazer para você. Então, atualmente, qual é a regra que vale? Está valendo a regra do edital. Apesar de ser ilegal, a regra do edital é limite de até 30 anos. Pode ser que para o próximo concurso isso mude, a gente não sabe. Tá? Mas a regra atual é 30 anos, mas é uma regra ilegal. Então, o candidato que for reprovado, ele pode aí procurar o Poder Judiciário, através do advogado competente, da pessoa da confiança dele, ou da Defensoria Pública, para poder entrar aí com a ação judicial cabível. Tá? O projeto de lei foi vetado pelo governador, porque, como eu disse, existe um vício aí de competência e está na LERJ justamente para ser analisado o que vai ser feito. Em resumo, é isso. Tá? Espero ter ajudado você. Se você tiver dúvida, deixa a dúvida aí, que a gente vai vir responder. Tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Faça suas críticas, fique à vontade. E a gente está aí para poder ajudar vocês. Um grande abraço aí e até o próximo vídeo.